Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Mais um ano e o convite de amarmos permanece conosco. Sempre agradecidos pela oportunidade da vida, do aprendizado, do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo Fora da Caridade não há salvação, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolheste, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Evangelho de Mateus. E temos também: E eis que se levantou um doutor da lei, e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhes disse: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo?
E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão, e chegando-se lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E o outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalageiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: Aquele que usou com a tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Evangelho de Lucas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Então, como vemos nessa passagem, Jesus coloca a caridade como condição absoluta da felicidade futura. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Aqui também temos a ideia do nosso próximo sair da convivência familiar, sair do grupo de amigos, das convicções religiosas, da posição social comum à nossa, a se expandir para a humanidade, onde não importa mais se conhecemos ou não a outrem, e sim o que podemos de nós fazer por outrem, conforme nos ensina Jesus através da parábola O Bom Samaritano. Qual te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Nesse aspecto, estejamos atentos e prontos
para ser aquele que usa como a tal em misericórdia. E fazer a nossa parte. Mas como fazer a nossa parte? Estejamos atentos às oportunidades que nos apresentem na vida. Sigamos o nosso coração, as inspirações amorosas dos benfeitores amigos, confiantes de que estaremos no caminho certo, a exercer a prática do amor e da caridade junto aos nossos semelhantes. E aí, não importa onde estejamos, em casa, no trabalho, no convívio social, entre estranhos, não importa. Importa, pois, sermos instrumentos dóceis do amor de Jesus às criaturas. Então, façamos o pouco que nos compete, que será muito para a nossa redenção e amor a Jesus. Porque quando fazemos o bem a outrem, estamos fazendo o bem a nós e a Jesus. E quanta alegria compartilhar com o nosso Mestre a felicidade de agora e futura. Na verdade, vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Seja o Evangelho o nosso guia. E finalizo com 2 mensagens. A primeira: em silêncio, o dia espera que a noite se vá para anunciar a alvorada. Em silêncio, a fonte que teve as águas agredidas com dejetos espera a sujeira baixar para seguir servindo sempre. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, as células do corpo humano se renovam a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada no mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus, que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez a dificuldade te bata a porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. E a segunda mensagem: se os teus sonhos mais caros ameaçam desmoronar, prossegue tu construindo. Se a sombra ameaça tomar conta dos teus pensamentos, coloca-te sob a luz da oração e segue para a frente. Se as decepções te assolam um coração sensível, continua alimentando o amor em cada gesto, a fim de que o teu amor te faça forte em todos os lances. Em tudo, age com serenidade, sem precipitação, confiando no amparo do mais alto. Na terra, toda situação dolorosa é transitória. Só o amor de Deus é eterno e maior que toda tribulação. As 2 mensagens são do Espírito Sheila, do livro A Mensagem do Dia. Por hoje é só. Desejo um excelente ano de aprendizado e amor. Que estejamos mais fortalecidos, hoje do que ontem, para prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva. Sempre lúcidos e cientes do que seja melhor para cumprirmos nosso programa reencarnatório, com amor, sabedoria, equilíbrio, disciplina. Até o próximo encontro, onde retomaremos nossos estudos do livro Os Mensageiros. Jesus nos abençoe. Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça dentro do nosso lar, que luz se faça entre todas as famílias da terra. E nessa época tão especial que temos falado bastante de Jesus, nós trouxemos hoje do livro Boa Nova, o
o capítulo 10, que fala sobre perdão. Então ele nos diz, lembrando que esse livro é pelo espírito de Humberto de Campos, o irmão X. As primeiras pregações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inesquecíveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Eram trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações diante das promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então nós sabemos que logo que Jesus começa a fazer as pregações, em muito pouco tempo começam ali a disseminar as informações de um homem diferente, E isso naturalmente pela mensagem dele que vinha trazer ali a igualdade, o respeito, não mais a lei ali do olho por olho, dente por dente, mas do amor ao próximo como a si mesmo. Isso veio incomodar ali profundamente os senhores de terras, os governantes. Então muitos viam ali Jesus como um revolucionário, outros o viam como um conspirador, que iria ali contra Herodes, outros o viam como um feiticeiro que deviam evitar. Enfim, não faltavam informações ali distorcidas sobre a figura do mestre. E os senhores de terra começavam a ver ali a movimentação dos escravos, que falavam desse homem tão especial, desse homem que vinha ali trazer uma mensagem de esperança para um povo ali tão sofrido, tão oprimido. Enfim, e Jesus então se prepara para ir para Jerusalém, E o que aconteceu? Os discípulos começaram então a discutir com aqueles que acusavam Jesus. Então, Filipe e Simão Pedro diz que chegaram ali a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno dos ensinamentos de Jesus. Pedro e André defendiam ali a causa do mestre com expressões ali firmes e incisivas. Tiago aborrecia a psicoanálise dos companheiros, Levi protestava, expressando ali o desejo de que houvesse debates públicos de maneira que evidenciasse a superioridade ali dos ensinos de Jesus, em confronto ali com os velhos textos. Enfim, os próprios discípulos tinham posições diferentes e eles estranhavam muito o fato de Jesus não revidar ali os ataques. Então Jesus retorna ali a Cafarnaum, e os discípulos continuam ali nessa discussão, como foi dito, estranhando que o mestre nada fizesse. E certo dia ali, Filipe e Pedro eles têm uma oportunidade de conversarem ali com Jesus. E Pedro diz: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, mas nós reagimos prontamente. Disse Pedro com sinceridade ingênua. E Filipe diz: observávamos que por vós mesmo nunca oporeis a contradita, ou seja, percebemos que o Senhor não estava ali revidando os ataques que estava sofrendo. E Filipe continua dizendo: por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de fraqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre perguntou. Antes aqui de falar da pergunta de Jesus aos discípulos, vejam que interessante, que Jesus ouve tudo aquilo e mesmo com toda a sua grandeza, com toda a superioridade, ele medita, ele reflete antes de dar ali a resposta aos discípulos. Isso para nós é um aprendizado muito grande, porque quantas vezes em situações ali do cotidiano nós respondemos algo sem nem mesmo pensarmos, quantas vezes alguém está falando alguma coisa e nós nem ouvimos aquilo atenciosamente, nós já vamos preparando a nossa resposta, a nossa defesa, empunhando as nossas armas. Então é muito importante esse exercício de
ouvir atentamente aquilo que o outro tem a dizer, deixar que o outro expresse ali, termine a sua ideia e refletirmos para que nós não falemos ali coisas no calor da emoção, em momentos ou de muita tristeza ou o extremo também, ou de muita, não vou dizer nem alegria, mas muita euforia, em que nós podemos dizer ou tomar decisões das quais podemos nos arrepender depois. Então Jesus, saindo de suas reflexões silenciosas, pergunta: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Ou seja, de uma situação tão espinhosa, tão difícil, será que os discípulos esperariam colher ali frutos doces, né? Paz, serenidade? Não, porque era uma situação difícil. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados da nossa excursão à cidade vizinha, a Nazaré, tornando essa viagem proveitosa sem desdenhar, sem desprezar as palavras construtivas no instante oportuno. Então Jesus diz aqui que ele não entraria ali numa briga estéril, uma briga que não levaria a nada. Mas ele diz que ele procura ensinar que a melhor réplica, a melhor resposta qual é? O nosso próprio trabalho, o esforço útil que esteja ali nas nossas mãos. Então ele perderia um tempo, uma energia preciosa se ele fosse parar a cada momento para ficar ali se defendendo, justificando as suas atitudes, Então havia muito a ser feito e ele sabia e sabe sempre que há muitas situações ali que ocorreram que não seria útil, não seria benéfico, não seria produtivo ficar ali revidando aos ataques. Mas ele diz que sempre nos momentos oportunos ele não desprezava as palavras construtivas, ele aproveitava, como aproveitou tantas vezes, para nos ensinar, mas vejam, no instante oportuno. Isso para nós traz um outro aprendizado. Pedimos muito a Deus a lucidez, a serenidade para saber, quando formos falar alguma coisa, pensarmos, isso é construtivo, isso é esclarecedor, E qual é o momento oportuno? Então, há situações que nós vamos chegar à conclusão de que devemos falar naquele momento, outras situações que devemos falar num outro momento, quando a poeira baixar, quando as coisas estiverem mais tranquilas, e há outras situações que nós vamos concluir que nada precisa ser dito, que o tempo vai recolocando tudo no seu devido lugar, que mantendo ali a nossa consciência tranquila. Então, esse ensinamento de Jesus, de dizer as palavras quando for necessário e quando for, no momento que for oportuno. Jesus continua dizendo: de que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de duestos, de insultos e de zombarias? No final de todas elas, teríamos apenas menores possibilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões, abandonos, brigas. Nós só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, testemunhar, exemplificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre, disse Felipe quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Ou seja, muitos que estavam ali nas pregações, Felipe diz que falavam mal de Jesus, pelos motivos que nós já expomos. Jesus responde: mas não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Ou seja, não será vaidade nós esperarmos ou exigirmos que todos nos elogiem, que todos falem bem de nós?
Jesus continua dizendo: nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho longo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, diz Jesus, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado, que foi bem compreendido no seu tempo? E é verdade, todos os emissários, todos os missionários, eles não foram bem compreendidos por uma grande maioria, Quantos o próprio Jesus, quanto só depois de muito tempo é que muitos de nós estamos aí aprendendo, tentando compreender, tentando vivenciar toda a sabedoria que continha ali em cada ensinamento, acima de cada ensinamento, a sabedoria existente nos exemplos, no modo de vida desse Espírito que veio aqui, o mais importante para o nosso planeta. E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, nós não devemos então utilizar as palavras enérgicas, justas, nos acontecimentos mais fortes da vida? Ou seja, não há momentos que temos que ser ali muito mais firmes? Jesus responde: em toda circunstância, porém, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Vejam que sabedoria dessa resposta, nos aconselhando quando formos ali esclarecer alguma coisa, talvez até com uma energia que uma situação exige, ele diz, diga o necessário. Porque temos ali, às vezes, o hábito de falarmos excessivamente, e esse falar excessivamente, muitas vezes, ele descamba ali para agressão. Então, uma palavra enérgica, firme é uma coisa. Uma palavra carregada de agressividade, de revolta, que funciona às vezes como um tiro, isso é uma outra coisa. E por vezes a linha divisória entre uma e outra ela é muito sutil. Então Jesus nos aconselha, quando forem usar as palavras enérgicas e justas, diga-se somente o necessário, E também que não se perca tempo, porque às vezes perdemos um tempo enorme ali discutindo, muitas vezes defendendo muito mais o nosso orgulho do que propriamente querendo esclarecer uma determinada situação. E Filipe diz: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? É como se ele dissesse: Mestre, entre nós já tantas disputas, já entre tantas rivalidades, uns me acusam. Se o próprio grupo de discípulos tem esses problemas, esses desafios, como vai ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou e respondeu: Filipe, essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Olha que interessante, que sabedoria dessa resposta. Podemos, trazendo para o nosso dia a dia, pensarmos como o mundo cresce, como o mundo evolui, se há tantas situações difíceis, se entre nós há dificuldades, Jesus falaria para nós. Cada um deve fazer essa pergunta a si mesmo, ou seja, eu tenho que me perguntar o que eu tenho feito, qual é o meu papel, o que eu tenho feito para que esse evangelho que Jesus nos ensinou, ele possa ali ser disseminado. Mais do que isso, ele possa ser ali gradativamente sendo vivido, primeiro dentro de cada um de nós, que naturalmente isso aos poucos ele vai sendo estendido aos que convivem conosco, Então Jesus responde a ele, é uma pergunta, lembrem, a pergunta do como há de ser o futuro do Evangelho.
É a pergunta ali que é feita, que Filipe faz a ele, e Jesus responde. Essa é uma pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, Jesus continua, com respeito à comunidade, pelo que me compete esclarecer, Filipe, cumpre-me perguntar se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. E Jesus continua dizendo, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores, se nos trabalhos da vida, um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Olha que interessante. Se nos caminhos da vida algumas pessoas podem nos parecer insuportáveis, nós também podemos ser considerados assim para algumas pessoas, sobretudo naqueles reencontros ali de dificuldades, em que Deus nos coloca novamente num convívio para que haja ali o respeito, a consideração e quem sabe um dia isso se transforme ali num grande amor, numa grande afinidade. Então, se julgamos que algumas pessoas são tão difíceis para nós, nós também podemos ser muito difíceis para algumas pessoas. Temos que perdoar os adversários, nos diz Jesus, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Jesus continua dizendo, esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Veja, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode se sentir em paz com Deus. Ninguém pode se sentir em paz consigo mesmo se guarda, se alimenta um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. Foi quando então Simão Pedro fez a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoarmos sempre, perdoarmos dia a dia, perdoarmos indefinidamente. Então que Jesus nos ilumine, nos ampare, que essas palavras do Mestre e do Cristo nos fortaleçam, nos iluminem nas lutas aí do dia a dia. E lembrando do tema desse texto, que é o perdão, que peçamos a Deus que nos ajude a perdoar, que deixemos pouco a pouco os sentimentos de mágoa, de ódio, que ainda se encontram dentro de nós. E certamente, então, teremos uma vida mais serena, passos mais seguros, prontos aí para sentir um pouco da paz que todos nós buscamos. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.